Você trouxe já mais cedo, mas é importante atualizar. Laterais, Emerson Pansieri. Vamos lá. É uma história importante, Cirilo, porque são dois jogadores que terminam o ano de 2024 em alta, né, no Cruzeiro. Vou dizer que fizeram uma boa temporada em 2024 e esse ano tem toda essa questão envolvendo os dois jogadores, que é o William e Marlon. Vamos começar com o William. O Internacional realmente queria a contratação do jogador, queria retornar com o William para o Rio Grande do Sul. Essa é a intenção do Internacional. Sinceramente, na cabeça de dirigente, talvez aí é uma ideia que possa até continuar. Mas o Cruzeiro bate o pé e fala que não vai negociar. Muito porque o Leonardo Jardim falou: não sai, não quero que o William deixe o Cruzeiro. Acredito que é um jogador importante para o elenco, é um jogador importante para o grupo, é importante para o trabalho que eu vou conduzir agora. Hoje, mais cedo, Cirilo, tem uma matéria do Guilherme Pio no itatiaesporte.com.br, que falou muito dessa necessidade do Cruzeiro melhorar o padrão físico dele. O Leonardo Jardim e toda a equipe viram, todos viram, eles que compõem essa equipe do Cruzeiro, eles viram a necessidade do Cruzeiro melhorar esse rendimento físico. E nada me sai da cabeça que o William também está nesse pacote, de melhora de uma parte física, um condicionamento, para que ele possa ser o William que todo mundo conhece. Então, é uma decisão, vamos por parte, começar pelas laterais, começando com a direita, é uma decisão do Jardim, a permanência do William. E eu digo mais, ontem nós apuramos aqui também com o programa Bastidores ao vivo com o João Vitor Xavier, a situação do Marlon. Porque foi colocado ontem uma possibilidade dele para o Bragantino, e aí retornamos um pouco ali naquele fim do ano, mais ou menos no Natal, quando o Pio e eu também apuramos essa notícia, que o Bragantino estava querendo o jogador, chegou a propor uma troca Juninho Capixaba, Marlon, mais o Japa. É a troca meio doida, né? Uma troca que na época... O Bragantino estava tentando passar aí. Acho que eles estavam meio daquele jeito assim. Aí o Cruzeiro falou, não, desse jeito a gente não quer não. E aí poderia voltar a carga, o Bragantino, e outras duas equipes também na parada querendo jogador. Essa foi a apuração que nós avançamos aqui na Itatiaia. Mas conversando com uma pessoa ligada ao Cruzeiro há pouco, me disse o seguinte: Pansieri, é momento de dar confiança para esses caras, é momento de trabalhar, é momento que o Leonardo acha que são atletas importantes, então a mesma situação do William cabe ao Marlon. Então, é uma palavra importante do clube, uma palavra do clube, para que o jogador permaneça no elenco do Cruzeiro e seja aí um ativo importante do clube. Ô Panzi, é necessário ter muito cuidado nesse momento em que há muita insatisfação, e a insatisfação é natural, porque os erros existem, os equívocos existem, a campanha é de fato muito ruim. O Cruzeiro teve uma campanha onde o desempenho técnico foi muito ruim no campeonato estadual, sobretudo para uma equipe que tem um investimento que tem o Cruzeiro. Os erros vão desde o ano passado e nós já pontuamos aqui muitas vezes. Mas é importante também, e é difícil entrar na cabeça do torcedor nesse momento para que ele reflita sobre algumas situações. É difícil que um atleta que tenha sido eleito em algumas seleções de campeonato no ano passado, que tenha feito parte de seleção brasileira, que num espaço de 4 meses ele tenha virado uma porcaria, que ele não sirva mais, que ele não preste, que ele tenha que ir embora, porque não tem jeito mais, porque ele tá afundando o Cruzeiro. É claro que é uma derrota que dói muito, é claro que estar fora da final do estadual incomoda o torcedor do Cruzeiro, porque não é a primeira vez e há muito tempo o Cruzeiro não conquista títulos contra estes rivais locais, pensando só aqui no campeonato estadual. Mas é importante chegar-se, em especial, a um meio termo. Eu digo especial o caso do William, porque o Marlon perdeu posição também, e é um caso mais complicado, que há algumas insatisfações. Quem tá no YouTube virou boate aqui, você viu, né, Edu? Tá piscando aqui, pra turma olhar também a luz aqui. Tá tudo certo. Mas é importante que o torcedor tenha um pouquinho assim, reflita um pouquinho nesse momento. Pô, tem muito lateral sobrando por aí, tá fácil encontrar lateral, tá fácil encontrar reposição. E será que o William,
que foi seleção de algumas coisas do ano passado, inclusive da seleção brasileira, em determinado momento. Será que o Willian, que era esse destaque, em 3, 4, 5 meses, o cara virou uma porcaria e não serve mais? Institucionalmente, eu acho que o Cruzeiro está correto em tentar dar confiança aos caras, desde que os caras estejam a fim de permanecer. Eu acho que essa última frase sua, ela interfere muito no que o torcedor tem pensado a respeito de 3 jogadores. Marlon, Matheus Pereira e esse que você estava falando, o Willian. Por que eu estou falando isso, Cirilo? Em termos de rendimento, os 3 estão muito abaixo do que já entregaram. Matheus Pereira e o Willian, por exemplo, vestiram a camisa da seleção brasileira, fizeram parte da seleção Bola de Prata, Troféu Guará, seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Escambau A4. Os caras fizeram um 2024 muito bom e tiveram uma queda de rendimento, assim como o time do Cruzeiro teve uma queda de rendimento. Não à toa trocou de treinador, enfim, todo mundo já sabe a história. O que pega em relação à opinião pública, a opinião do torcedor, e que eu não julgo o torcedor? Além do mau desempenho e do mau resultado coletivo, é inadmissível que o Cruzeiro, esse Cruzeiro de 25, termine um Campeonato Mineiro com 43% de aproveitamento. Nem o Cruzeiro da Série B, da época do Ronaldo, do Pesolano, nem esse time terminou um estadual com um aproveitamento tão pífio e bizarro como esse. A gente tá falando do Cruzeiro com uma folha de 20 milhões. Mas o que pesa na balança para boa parte da torcida? O Matheus Pereira deu uma declaração falando de uma vontade de sair do time lá no final do ano. Ele deu uma declaração depois de uma derrota no Clássico. O Marlon andou curtindo post de outros clubes por aí e o torcedor não é bobo. O torcedor vê e todo mundo printou e colocou em rede social. A ex-mulher do Willian foi para uma rede social falar de trabalhador que está insatisfeito e que contamina o ambiente, etc. E ninguém explicou essa história. E o Willian teve que se dar uma satisfação para a diretoria. O torcedor é um apaixonado, ele vê uma situação como essa e os caras não estão rendendo, é lógico que ele vai ligar uma coisa a outra. Então a cobrança, a insatisfação do torcedor faz todo sentido. Mas analisando friamente, fala um lateral direito no mercado aí que vai substituir o Willian. Não existe. Não tem. E se o Cruzeiro falar pro mercado que o Willian tá disponível, vai chover proposta. Total. No Marlon, o Cruzeiro tem o Kaique. Não tá bem também. Não é uma unanimidade, longe disso. Se for uma troca Marlon-Capixaba, eu faria anteontem, né? Nem ontem, faria anteontem. Não nos moldes que o Bragantino queria, né? Passe do Japa, sei lá o quê. Até porque o Japa tá lesionado também. Eu faria essa troca, mas eu não sei se é algo que vai virar. E em relação ao Matheus Pereira, a gente já falou muito a respeito. Então, cara, a situação desses 3 não é só desempenho. Tem muita coisa envolvendo e a gente tem que entender a insatisfação de boa parte da torcida.